paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo com EBD e liderança de juventude na igreja há mais de 25 anos e amo a Escola Dominical. Por isso, sempre estamos aqui todas as semanas com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e adultos. Aqui também tem muito mais conteúdo para abençoar a sua vida. Tem o nosso Fala Denão Podcast. Denão é meu apelido entre os jovens. Fala Denão Podcast, uma conversa edificante todo sábado ao vivo às 9 da manhã. Eu conto com você. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, ok? Muito importante para nós. Inscreva-se, ative as notificações, dá like, deixe o seu comentário e compartilha. 80% dos nossos vídeos são assistidos porque alguém compartilhou o link nos grupos de WhatsApp, nos status e stories. Faça parte dessa nossa construção de conteúdo. Tem um QR Code que aparece na tela de vez em quando. Você mira a câmera do seu celular e faz a sua doação como uma demonstração de gratidão e também um impulsionamento para continuarmos nesta produção de conteúdo por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, tem grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui embaixo. Tem um link para você baixar conteúdo gratuito em PDF para a Escola Dominical e muito mais. E claro, tem o nosso contato. Será um prazer atender a sua igreja, ministrar a palavra de Deus na sua igreja, congresso, culto, evento. Será um prazer atender os irmãos. Quer conhecer um pouco mais sobre a nossa viagem, as nossas viagens pregando a palavra de Deus? Dá uma olhada lá no meu Instagram. Lembrando que no domingo que essa aula será ministrada é dia 14 de maio, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as irmãs que nos acompanham, estas heroínas, estas guerreiras que são bênção de Deus para todas as famílias. Quero aqui registrar o nosso feliz Dia das Mães, tá certo? Pegue Bíblia, revista, caneta, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. A Igreja e o Templo é o título da lição 7 na classe dos pré-adolescentes. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, tá? Então, nesse texto já diz que a igreja, congregar, é importante para nos animar uns aos outros, tá? Olha só. Então nessa aula a gente vai ver que a igreja possui um papel muito importante para a construção do nosso relacionamento com Deus. Tópico 1. O templo é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a sua igreja, feita de seres humanos, se reúne para adorá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo. E nós vamos aprender aqui algumas coisas disso hoje. O templo é a casa de Deus. É incrível quando paramos para pensar que um Deus tão imenso como o nosso faz questão de estabelecer um relacionamento conosco. Então lá na igreja é um espaço onde nos reunimos como corpo, como igreja, coletivamente para adorar ao Senhor e também para interagir com os nossos irmãos. É que tem gente que é santa demais para frequentar uma igreja, né? Ela é muito santa e todo mundo é pecador. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente tem dois fenômenos, os desigrejados. O desigrejado é aquele que diz o seguinte: eu sou igreja, não preciso de pastor, não faço parte dessa gentalha. Esse é o desigrejado. E o sem igreja é o seguinte: eles não frequentam uma igreja, não se membram em uma igreja, não se colocam debaixo da liderança espiritual de um pastor, mas eles sempre estão frequentando igreja, toma ceia um mês numa igreja, no outro mês toma na outra, fica 4, 5 meses sem tomar ceia, sem igreja, dá um dízimo nessa igreja, dízimo na outra, então nem dá dízimo, então sem igreja, sem pastores. Bom, 3 coisas aqui que o templo é. O templo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente tem lá quando o povo sai
do Egito, vai pelo deserto. Deus manda construir o tabernáculo, que eles se reuniam ali para adorar a Deus e também para oferecer sacrifícios. E depois você tem o templo da nova, você tem o templo de Salomão, melhor dizendo, que Salomão constrói, certo? E portanto era ali um lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor e também para ouvir a voz de Deus, tá? Hoje nós estamos no tempo da graça, tá? Então no tempo da graça nós temos dois detalhes. Primeiro, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós é coletivo. Nós, não é eu sou o templo. Nós somos templo, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. A ideia aqui é de coletividade, não de unidade, não de isolamento, mas de coletividade, tá? Então nós temos hoje, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Então nem faz sentido, eu sou o templo, então o Espírito Santo tem um que habita em mim. Não, o Espírito Santo é um só, então o templo é um só. Hoje participamos do chamado Templo da Graça. Quando nos referimos ao templo, falamos da igreja local, um lugar que deve ser cuidado e respeitado como casa do Senhor. O templo é um lugar especial de adoração, onde cultivamos nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, nós vamos ver aqui por que devemos ir à igreja. Então, o templo, aquele lugar físico ali, é um lugar consagrado ao Senhor. É um lugar onde nós nos reunimos. É engraçado que as pessoas, o torcedor de futebol quer ir pro estádio do time dele, né? Enfim, aí o crente, não precisa ir pra igreja, porque eu sou igreja. Para com isso. Isso é conversa. Então, muito cuidado, porque tem muitas pessoas, até influentes, principalmente nas redes sociais, falando muito contra a igreja. As redes sociais proliferam o número de escândalos, e então muitas pessoas acabam se desencantando com a igreja. Perdeu-se aquela ideia de que eu vou à igreja. Eu não estou bem, eu vou à igreja. Preciso de uma palavra, eu vou à igreja, né? Mas nós precisamos resgatar isso, tá? Então, assim, o professor pode usar esse momento até para falar um pouquinho da sua experiência, né? A gente era mais igrejeiro antigamente, né? Então aquela coisa de estar na igreja, de gostar de estar na igreja, né? O salmista disse: eu amo estar na tua casa, Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então congregar para nós, anote aí, deve ser visto como um privilégio, como uma honra, como motivo de grande alegria. Congregar fala de unidade com os irmãos, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é importantíssimo para nós, tá bom? E aponta a câmera nesse QR Code e abençoa a nossa vida, faça a sua doação. Por que devo ir à igreja? Você já parou para pensar por que é tão importante frequentarmos a igreja? Infelizmente, muitas pessoas têm empregado que ir à igreja não é tão necessário assim e que podemos servir a Deus somente em nossas casas. Mas a gente vai ver que a igreja é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É fundamental. Então, fique em casa estudando inglês e português, então. É que, gente, presta atenção, nós vivemos um tempo de destruição de todos os valores, tá? Então, por exemplo, tem gente que, a escola também não faz sentido, a educação. Essa educação aí não vejo por que ir para a escola. Então, nós estamos vendo esse tempo. A igreja é a mesma coisa. A igreja é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós crescemos uns ao lado dos outros. Nós crescemos em comunhão com os irmãos, tá? Então vamos ver, por que eu devo ir à igreja? A igreja é um lugar de adoração. É onde nos reunimos para adorar a Deus. Posso adorar a Deus em casa? Sim, mas na igreja rendemos adoração a Deus como povo. A igreja é um lugar especial onde temos a oportunidade de render todo aquele tempo de adoração a Deus sem qualquer distração. Ali temos a nossa fé edificada e recebemos força e consolo para lidarmos com todos os nossos desafios do dia a dia. Então a gente pode adorar em casa, sim, mas quando eu estou na igreja, e devo adorar em casa, mas quando eu estou na igreja, eu reservei especificamente aquele tempo
para adorar em comunidade, em comunhão a Deus. A igreja também é um lugar de adorarmos a Deus com o nosso serviço. E aqui pega. Aqui pega. Você pode cantar na sua casa. Meu Deus. Você pode ler a Bíblia na sua casa. Mas igreja é lugar de servir o outro. Amor ao próximo que não serve o irmão. Igreja é lugar de servir o outro. Porque adorar também é prestar serviço. De diversas maneiras. Zelando pela limpeza e organização do templo, ensinando a palavra, cantando louvores, ajudando nos departamentos, na administração do templo, secretaria, enfim, envolvendo-se com a obra. Nós servimos a Deus servindo pessoas, tá? Por isso que é muito importante a igreja, aquele espaço físico. Eu me envolvo com a obra de Deus. E ao me envolver com a obra de Deus, eu sirvo pessoas. Eu sirvo pessoas. Na igreja, o crente participa de atividades que fortalecem a sua fé. Nenhum outro lugar de nosso convívio possui tamanha riqueza espiritual disponível para edificar nossa comunhão com Cristo. A igreja possui toda a estrutura e conhecimento necessários para a edificação de nossa vida espiritual. É nela que desenvolvemos e aprendemos dons e talentos para servir aos irmãos. É na igreja. Então, o desenvolvimento do meu ministério na igreja. E por que não dizer que o nosso desenvolvimento como pessoa na igreja? Então a igreja é um lugar de adoração, um lugar de serviço, um lugar de fortalecimento espiritual. Descobrimos dons e talentos para servir a Deus, para servir as pessoas. Por isso que nós devemos frequentar a igreja, não apenas frequentar, mas ao frequentar, participar, se envolver. É disso que se trata. Tem gente que não quer ir à igreja porque não quer servir pessoas. Quem não serve, não serve. Jesus veio para servir. E os seus servos são chamados para servir. E adoração a Deus é prestação de serviço a pessoas. Quem não serve os irmãos que vê, não serve a Deus que não vê. Eu sirvo a Deus quando sirvo pessoas. Pregando na escola dominical, cantando, dirigindo o culto, pastoreando, ensinando, cantando, limpando, varrendo, subindo, descendo, servindo a Deus, servindo pessoas. Quem não serve pessoas, não serve a Deus. Quem serve a Deus ama servir pessoas. Aleluia! Ama servir pessoas. Tópico 3. O templo, um lugar de comunhão e aprendizado. Já aprendemos anteriormente que nossa comunhão é indispensável para a vida cristã. Vamos ver agora porque o templo é tão importante para a nossa comunhão como irmãos. Olha que coisa extraordinária. Sabemos que em nossa vida cotidiana, contar com a ajuda das pessoas à nossa volta torna tudo mais fácil e prazeroso. Viver em solidão não é bom nem saudável. Precisamos do convívio com nossa família e amigos para termos auxílio em diversas atividades e desafios no dia a dia. Na igreja é a mesma coisa. Recebemos toda a ajuda espiritual para prosseguirmos em nossa caminhada cristã. É através do nosso convívio com os irmãos que somos edificados na fé. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? A igreja é um lugar de comunhão, de fortalecimento de laços, de amizade. A igreja é um lugar de aprendizado. Na igreja, por meio dos ensinamentos, das mensagens, palestras e trocas, compartilhamos conhecimentos indispensáveis para a nossa formação como cristãos. Então imagine a vida sem ir à escola. Imagine. Eu não preciso ir para a igreja. Então quando você estiver com fome, assiste vídeo de restaurante para ver se você vai ser alimentado. Tá? Então, na igreja, ou por que não dizer que a igreja, ela faz parte do processo de crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento espiritual do cristão.
Se Jesus dá pastores para a sua igreja, não faz o menor sentido esses pastores não terem uma igreja para pastorear. Entendeu? Por isso que, muito cuidado com quem fala contra a igreja. A primeira pergunta é, você frequenta uma? Não, então fica na tua. Ah, dá licença, a pessoa não tem compromisso com Deus. Ah, eu tenho, não tem. Eu não acredito em compromisso com Deus que não se compromete com pessoas. Porque o reino de Deus, ele se move por pessoas e através de pessoas. Quem tem compromisso com Deus se compromete com seu semelhante. Quem tem compromisso com Deus se compromete com a igreja local. Por isso que os líderes que nos assistem, muito cuidado ao convidar alguém para pregar ou para cantar. A primeira pergunta é, aonde é a sua igreja local? Aonde você é pastoreado, onde você toma ceia, onde você está sendo desenvolvido, aonde você vai na escola dominical. Quem te pastoreia? Qual é o seu corpo eclesiástico? Qual é a igreja? Qual é a denominação? Aonde é? Me dá o contato, tá? Porque com as redes sociais tem gente achando que rede social é igreja. Então a pessoa grava uma música, explode na rede social, mas ela não aparece em igreja nenhuma. E as pessoas simplesmente olham lá e dizem assim, nossa, canta bonito, né? Vamos chamar, vamos convidar. E convidam. E pagam fortunas, sem perguntar aonde aquela pessoa congrega. Olha o perigo. Então, nós somos chamados para congregar, estar juntos. Assim como a comunhão e o aprendizado, o aconselhamento é fundamental para a vida cristã. É muito bom quando temos pessoas com sabedoria e experiência na vida para nos aconselhar. Na igreja, Deus reservou pessoas que são excelentes conselheiros que certamente terão uma palavra abençoada para nos ajudar a tomar as decisões certas. Então, frequentar a igreja é essencial para a formação do cristão. Anotou aí? Anotou? Frequentar a igreja é essencial para a formação espiritual do crente. Frequentar uma igreja é essencial para a identidade cristã. Frequentar a igreja não salva, mas os salvos frequentam uma igreja. Frequentar a igreja é colocar-se debaixo de uma autoridade espiritual que vai guiar, direcionar, orientar, interceder, corrigir, motivar, animar. Frequentar uma igreja é reconhecer que foi chamado antes de mais nada para servir a Deus, servindo pessoas. Ou seja, quem não frequenta a igreja é um egoísta, é orgulhoso, não quer servir ninguém. Entendeu? Milho fora da espiga. Tá? Não funciona. Então nós somos chamados, sim. E existem igrejas sérias. Não é porque existem umas igrejas bagunçadas. Não. Existem igrejas sérias. Comprometidas com a palavra de Deus. E é para isso que nós frequentamos a igreja. Para servir pessoas. Para adorar a Deus como igreja. É como se fosse um treinamento. Porque daqui a pouco seremos arrebatados. A igreja. Seremos arrebatados. Certo? E nos encontraremos com o Senhor e viveremos coletividade. Então esse princípio de coletividade desde o começo é porque ele tem a ver com a eternidade. Viveremos juntos com ele por toda a eternidade. Lá não tem placa. Então não use a placa para dizer eu não vou frequentar uma igreja, porque quem aceita Jesus de verdade se coloca debaixo da autoridade pastoral de alguém e se dispõe a servir. Para mim essas duas coisas, porque frequentar a igreja, ter uma autoridade espiritual sobre a minha vida, para me orientar, me aconselhar, me direcionar, me corrigir, me animar, me motivar, e também para servir os irmãos. Nós somos chamados para servir pessoas. Quem não serve pessoas não serve a Deus, quem serve a Deus serve pessoas. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, aponte a câmera para o QR Code, deixa Deus usar aí a sua vida e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.
Fiquem na paz. Nós falaremos sobre a necessidade, a disciplina na igreja. Eita, vai ser top isso aqui, vai ser bom demais. Até lá, Deus abençoe vocês.